Policarpo de Esmirna, no dia do seu martírio, lhe foi oferecido liberdade caso renunciasse a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. A resposta desse ancião foi a seguinte: durante 86 anos eu servi a Cristo e Ele nunca me fez mal algum. Como poderia eu blasfemar contra o meu Rei e Salvador? Como poderia eu blasfemar contra o meu Rei e Salvador? Diante dessa resposta, Policarpo, que foi discípulo de João, o discípulo amado de Cristo, foi colocado em uma estaca e atearam fogo no seu corpo, queimaram vivo. Mas a tradição conta que as chamas não lhe causavam nenhum mal. Então o carrasco, vendo que as chamas não ardiam no seu corpo, empunhou uma espada e o sangrou para que então perecesse e morresse. Isso aconteceu no ano 155 depois de Cristo. Policarpo entendeu o significado das palavras de Paulo e pôde fazer das palavras do apóstolo Paulo as suas palavras também. Ele soube o significado do que essas palavras: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Meus irmãos, quando nós olhamos o nível do comprometimento desses irmãos, tanto de Paulo quanto de Policarpo, nós ficamos corados de vergonha. Nós nos envergonhamos e aí nos perguntamos: qual é o nosso nível de comprometimento com o Evangelho de Cristo? Qual é o seu nível de comprometimento com o Evangelho de Cristo? Qual é o seu nível de envolvimento com a obra de Deus? Qual é o seu nível de envolvimento com a obra de Deus? O quanto você ama a sua própria vida e o quanto você ama o próprio Deus e a causa de Cristo. Pese isso na balança, pondere aquilo que você faz mais, se é em prol da obra de Deus ou se é em prol da sua própria vida. O quanto você está disposto a se doar por causa do reino de Deus, a abandonar, a deixar de lado por causa do reino de Deus. Eu pergunto, irmãos, essa é uma pergunta muito séria, porque às vezes nós brincamos de ser cristão, brincamos de ser cristãos, pensamos que a vida cristã é algum tipo de brincadeira, é como se fosse uma associação a um clube, uma associação a uma torcida organizada e vir à igreja aos sábados, participar de uma programação no domingo, é como se fosse participar de um clube, de um entretenimento. E às vezes lidamos com a vida cristã dessa maneira, pensando que a vida cristã é algo tipo de uma associação em um clube, de modo muito superficial. E esse às vezes é o nosso nível de comprometimento. Mas aqui nós estamos olhando homens que se doaram, que entregaram as suas vidas, que estavam dispostos a morrer, que foram presos, que sofreram acusações, que foram açoitados, que foram arrastados em praças públicas por causa do Evangelho de Cristo. E às vezes é difícil para nós sair de casa e vir para a igreja no culto ao domingo. Porque eu estou cansado de uma semana de trabalho. Qual é o nosso nível de envolvimento com a obra de Cristo? A carta de Paulo aos Filipenses, meus irmãos, é uma epístola das que Paulo escreveu, das mais pessoais, como nós temos dito nas últimas apresentações dessa carta. Ela foi escrita 10 anos depois que essa igreja foi fundada. A história da fundação dessa igreja está registrado lá em Atos, capítulo 16. Você pode ler com calma em sua casa. E essa igreja foi fundada com muito sacrifício. Paulo queria ir para a Ásia, mas Deus falou assim: não, você vai para Macedônia. Ele, num sonho, apareceu um varão, um homem macedônio, e disse: passa para aqui e nos ajuda. Ele entendeu então que isso era um chamado de Deus para evangelizar naquela região. Ele então vai
Ele vai com Silas, ele leva Timóteo e ele começa a pregar o evangelho na cidade de Filipos, que é a primeira cidade da região da Macedônia, a primeira cidade da Europa Ocidental. Ele começa a pregar a palavra de Deus e Deus abre portas, Deus vai abrir o coração de Lídia, Deus vai moldar o coração daquela comerciante com generosidade para que ela acolhesse ali os missionários em sua casa, e ele continua pregando, e a pregação traz afrontas para Paulo, traz perseguição. Ele juntamente com Silas são presos, e por volta da meia-noite eles começam a cantar e orar, e as portas das prisões e também o coração do carcereiro se abre, ele ouve, entende o evangelho, é salvo. Ele cura as chagas, limpa as feridas das chicotadas que eles receberam. Houve salvação na casa do carcereiro. Eles são soltos, libertos, vão para a casa de Lídia. Ali os irmãos são recebidos com muita alegria, começam a louvar ao Senhor, e assim surge a igreja de Filipos. Depois ele vai para Tessalônica, de lá para Bereia, depois para Atenas, e continua a obra itinerante da pregação do evangelho. Mas depois de 10 anos, chega um senhor dessa igreja chamado Epafrodito. Chega com donativos, com presentes, com dinheiro para sustentar Paulo, que estava preso em Roma. Quando Paulo estava preso em Roma, numa prisão domiciliar, ficava ao lado de Paulo sempre alguns soldados o tempo todo vigiando Paulo. O turno era de 6 horas. Então, a cada 6 horas, trocava o soldado da guarda pretoriana, os soldados de elite do próprio imperador romano. E lá estava Paulo preso, sendo vigiado por aqueles soldados, numa cela, e chega então Epafrodito com os presentes, com os donativos para ofertar a Paulo, trazido da igreja de Filipos. E Paulo então decide escrever essa carta. Como ele amava essa igreja. Ele escreve essa carta para agradecer pelos donativos recebidos, para falar do seu amor, da saudade que ele sentia por essa igreja. E ele então começa com uma oração, ele começa orando a Deus, falando da saudade, falando da alegria que ele sentia por aquela igreja, desejando que aqueles irmãos crescessem, sinceros, inculpáveis, preparados para o dia de Cristo, que aumentasse cada vez mais neles o pleno conhecimento e toda a percepção. E agora, Paulo, ainda que preso, ele vai demonstrar uma alegria que é uma alegria que excede todo o entendimento, porque Paulo não é aquela pessoa que fica tendo dó de si mesma, não é aquela pessoa que fica contando as suas dificuldades, se lamentando, contando as suas tragédias, para que as pessoas fiquem com pena, com dó dele. Não, ele está preso, ele sofreu muita coisa, mas ele é uma pessoa que enxerga através da perspectiva e da ótica de um Deus soberano que controla todas as coisas. E o que nós vemos aqui, meus irmãos, nesse trecho da palavra do apóstolo Paulo, é que apesar das dificuldades, Deus usa essas adversidades para o crescimento e para a glória do seu reino, para o progresso do seu reino na terra. Paulo está preso, sim, mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus continua sendo pregada. As pessoas, por causa da prisão de Paulo, continuam sendo estimuladas a proclamar com mais desassombro e ousadia a palavra de Deus, às vezes por pretexto, por inveja, por porfia, por discórdia, como nós vamos ver, mas às vezes por boa vontade, e não tem problema. O que importa é que Cristo seja pregado. Então Paulo vê as dificuldades que o cercam como providência de Deus para o progresso do evangelho. Isso nos faz pensar como nós temos enxergado as dificuldades que enfrentamos na vida. Porque há 2 tipos de reações quando passamos por dificuldades. As pessoas que passam por dificuldades e começam a se lamentar, começam a resmungar da vida, começam a resmungar de tudo e de todos, começam a resmungar por falta de saúde, a se lamentar por isso e por aquilo,
porque o parente está enfermo, porque algo aconteceu, porque eu estou impedido de fazer as coisas que outrora eu fazia, porque eu perdi o meu emprego, porque eu não posso mais ter a autonomia que eu tinha, porque eu estou tendo que cuidar de um parente que está enfermo. A pessoa começa a se lamentar, e quando você pergunta para essa pessoa como é que você está, senta, porque ela vai começar a chorar, ela vai começar a se lamentar. Isso é contagiante, é depressivo até. Mas há aquelas pessoas que mesmo quando passam por dificuldades dizem, não, está tudo bem, estou passando por alguns problemas, mas Deus está no controle, vai dar tudo certo, porque o nosso Deus é um Deus providente. É esse tipo de pessoa que Paulo é. E é assim que nós precisamos enxergar as dificuldades e as adversidades que passamos em nossas vidas, através não da perspectiva humana, da fraqueza do ser humano que nós somos, mas através da ótica e da perspectiva da divina providência de Deus. Se há uma doutrina que salta aos nossos olhos aqui, é a doutrina da divina providência. E a providência nada mais é do que um Deus que está no controle de todas as coisas, mesmo quando tudo aparentemente não vai bem, mesmo quando as circunstâncias fogem do nosso controle. Deus é um Deus todo providente, está no controle absoluto de todas as coisas. E em meio às adversidades, você precisa perguntar a Deus: Senhor, me faça enxergar com os teus olhos, para que eu veja nas dificuldades o teu querer e glorifique o teu santo e excelso nome. Nós precisamos enxergar assim as dificuldades e tribulações que passamos em nossa vida. Portanto, este Paulo nessa passagem não é um Paulo egoísta, autocentrado, que está ali fazendo autocomiserações, mas é alguém que de fato se entregou em prol do Evangelho de Cristo, que se doou inteiramente pelo reino de Deus, que é capaz de enxergar mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida, nas circunstâncias mais adversas, que tudo isso tem contribuído para o progresso do Evangelho segundo a providência de Deus. E a mensagem ou a frase que eu quero que você guarde no seu coração nessa noite, irmãos, é que Deus pode usar as adversidades da sua vida para o progresso do Evangelho e o crescimento do seu reino na terra. Deus pode usar as adversidades da sua vida para o progresso do Evangelho e o crescimento do seu reino na terra. Eu quero destacar no primeiro ponto a divina providência de Deus nas adversidades, segundo as palavras de Paulo. Acompanhe comigo a leitura do verso 12 a 14. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Ora, Paulo olha para o passado e vê as coisas que o aconteceram. Ele está preso, ele sofreu inúmeras coisas, e nós vamos ver um pouquinho do histórico do que Paulo sofreu. Mas ele olha para o passado não com uma visão pessimista das coisas que sofreu. Ele não enxerga, por exemplo, as perseguições, os açoites que sofreu durante a proclamação do Evangelho como assaltos de Satanás à sua vida, apesar de que Satanás, ele se faz como uma barreira à evangelização, como uma oposição e ataque para que o Evangelho não seja pregado, mas ele entende que o controle e a obra missionária está nas mãos de Deus. Deus é o agente e senhor da obra missionária, e que tudo o que acontece e que aconteceu na sua vida não foi para que ele se lamentasse o tanto quanto ele sofreu. Não vemos um Paulo triste, cabisbaixo aqui. Antes ele olha para o passado e diz: eu quero deixar muito claro, para que vocês tenham plena consciência de que as coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho. Olha que fantástico. Ele olha as dificuldades, Paulo preso, algemado, com um soldado romano fiscalizando o tempo todo,
dia e noite, 24 horas do dia, e diz: olha, isso tem contribuído para o progresso do Evangelho. Mas como? Como isso é possível? Paulo, que viajava, um viajante itinerante, montando igrejas, criando igrejas, construindo pessoas e curvando pessoas aos pés do Senhor por meio da pregação da palavra e do poder do Espírito Santo, agora algemado, como pode nas suas algemas ter contribuído para o progresso do Evangelho? E ele vai continuar, ele vai explicar de que maneira isso é possível. Versículo 13 ele diz: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Olha que fantástico. Paulo está preso. Ele está preso por causa do Evangelho de Cristo. Ele estava pregando um outro rei. Olha, existe um rei soberano, e esse rei não é César. Esse rei não é o imperador romano. Este rei é Jesus Cristo, é o Senhor Todo-Poderoso, que doou a sua vida, que morreu e ressuscitou por causa dos nossos pecados. Ele está preso justamente por causa deste rei e por pregar um outro rei e não César. É por este motivo que Paulo está preso. Mas as cadeias têm contribuído, porque toda a guarda pretoriana agora tem a oportunidade de conhecer Cristo. Os soldados se revezavam para cuidar de Paulo. Cada 6 horas, um soldado novo estava ali para cuidar de Paulo. A guarda pretoriana era os soldados de elite do imperador. Haviam cerca de 10.000 soldados. E sempre Paulo tinha um soldado ao seu lado, vigiando o tempo todo. O turno era de 6 horas. Se o turno era de 6 horas, Paulo tinha a oportunidade de evangelizar em um dia 4 soldados. 4 soldados tinham a oportunidade de ouvir o Evangelho de Cristo, enquanto Paulo estava preso. Paulo estava preso, mas o Evangelho não. Então, as cadeias de Paulo, e por meio das suas cadeias, Cristo se tornou conhecido de toda a guarda pretoriana e também dos demais. Os romanos começaram a conhecer esse Cristo de Paulo. Muitos se converteram, muitos se renderam a esse Cristo de Paulo. Muitos soldados começaram a entender o Evangelho por meio da pregação do apóstolo Paulo. Então esse foi um ponto por meio do qual Deus usou a prisão de maneira providencial para que o Evangelho continuasse progredindo. Mas o outro ponto é explicado no versículo 14. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. As pessoas, os evangelistas, os demais apóstolos, discípulos de Cristo, vendo Paulo algemado por causa do reino e entendendo as palavras de Cristo: bem-aventurados sois quando vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Vendo o apóstolo Paulo sendo bem-aventurado dessa maneira, eles com mais ousadia, com mais desassombro, ou seja, sem temor, começaram a pregar a Cristo em todo o tempo. Olha, se Paulo está preso, se Paulo está sendo considerado bem-aventurado, feliz por pregar a Cristo, eu também quero ser preso por pregar a Cristo. Eu também quero falar com ousadia desse Cristo que é Senhor e Rei, de modo que as suas algemas serviram como combustível para que outros missionários, outros evangelistas pregassem com mais desassombro, ou seja, sem temor, com mais ousadia, o Cristo ressurreto. Portanto, meus queridos, o que nós aprendemos aqui é que devemos olhar por uma ótica de Deus através das dificuldades que passamos na vida. Não enxerguem as adversidades da vida com pessimismo. Não fiquem se lamentando por causa disso, daquilo ou aquilo outro, mas tentem olhar o aspecto positivo, ou tentem entender o que Deus quer ensinar a vocês nas adversidades e como essas adversidades podem redundar em glórias ao nome do nosso Deus. Faça como Paulo,
Senhor, de que maneira, nas minhas cadeias, nas minhas dificuldades, nas minhas adversidades, eu posso render glórias ao seu nome, porque Deus pode usar as adversidades para o progresso do Evangelho e o crescimento do seu reino através da sua vida. Se você tem um parente que está enfermo no hospital, você pode ser um instrumento de Deus para orar com outros enfermos que estão ali sedentos da palavra de Deus. Se você está com dificuldades financeiras, você pode enxergar o Deus da providência, que não deixa o seu filho passar necessidade, mas que no momento certo levanta a provisão para acudir àqueles que lhe pertencem. Enxergue as necessidades através da ótica de Deus e aprenda a glorificar o nome de Deus, porque Deus é um Deus providente que age nas adversidades. O segundo ponto, meus irmãos, que eu quero destacar é a alegria de Paulo por causa do progresso do Evangelho de Cristo. Observem a partir do versículo 15. Então, ele se alegra, porque os irmãos estimulados do Senhor, por causa das suas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. E ele diz que alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja, porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Bem, Paulo, ele está, em certa medida, feliz porque o Evangelho de Cristo está sendo proclamado. Mas ele diz que nem todos estão proclamando o Evangelho por causa do reino de Deus, por causa do próprio Cristo. Meus irmãos, há várias causas aqui. Por exemplo, alguns proclamam a Cristo por inveja, por porfia, outros fazem por boa vontade, alguns por amor, né? Paulo, sabendo que é um apologeta que está em defesa desse Evangelho, mas alguns pregam Cristo por discórdia, outros pregam Cristo insinceramente. Então havia pessoas e pregadores ali que de fato eram pregadores sinceros, que estavam pregando a Cristo de boa vontade, homens comprometidos com o Evangelho de Cristo. Mas havia alguns homens ali que estavam pregando Cristo por motivos espúrios. E a questão é, o que importa? O que importa? Os tempos do apóstolo Paulo não são diferentes do nosso. Nós estamos vivendo um tempo em que o pastor precisa ser visto. O pastor precisa ser aquele pastor midiático. Precisa ser um pastor que tem muitos seguidores. Precisa ser um pastor que lança cursos na internet. O evangelho que é de graça agora precisa ser pago para que você tenha acesso a uma escatologia de ponta, ou para que você conheça mais a fundo os evangelhos de Cristo, ou para que você aprenda a pregar mais ousadamente a palavra de Deus. E ali você tem grandes nomes, grandes pastores com muitos seguidores, né? Parece que quanto mais seguidores você conquistar, mais visível você se tornar, melhor é. Houve no último dia 17 uma espécie de prêmio chamado Troféu Gerando Salvação. Alguém acompanhou isso? É um mundo gospel, onde os artistas vão lá cheio de pompa, com roupas belíssimas, né? Uma noite de gala, para receber premiações do melhor cantor, e aí tem várias classificações. Mas quem quer sofrer numa cela e se alegrar por causa do Evangelho de Cristo? Que tipo de evangelho nós estamos vivendo? Que tipo de evangelho nós estamos vivendo? Isso é para nós repensarmos, meus irmãos. Há vários tipos de pregadores. Há alguns que vão pregar por inveja. Eu quero ser visto, eu quero ser melhor do que aquele pregador, eu quero que a minha igreja seja maior do que a de fulano ou de que a de ciclano, eu quero ter mais ovelhas do que aquele irmão, eu quero que a minha igreja tenha maior visibilidade do que aquele irmão. Então são pregadores que pregam por inveja. Outros pregam por porfia, e porfia aqui é contenda, porque querem causar confusão.
mas alguns fazem de boa vontade, diz Paulo. Esses que fazem de boa vontade, fazem por amor. E Paulo é um destes que faz a obra por amor. E ele está incumbido dessa tarefa de defender o Evangelho. A sua missão, além de pregar, também é de um apologeta. Ele precisa defender o Evangelho de Cristo. Eu estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia. E a discórdia é disputa, é uma ambição egoísta, por motivos egoístas. Pregam para ser vistos, para ser notados, para terem uma posição de destaque na igreja. Alguns pregam insinceramente, ou seja, pregam aquilo que não vivem, pregam aquilo que não conhecem, aquilo que não sabem, e pregam achando que vão causar algum tipo de tribulação para Paulo, que vão prejudicar Paulo de alguma maneira. Mas Paulo se importa com isso? Não. Olha só o versículo 18. Todavia, que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Meus irmãos, imaginem só, você tem uma terra boa, você tem um sítio, você preparou essa terra, você tombou a terra, você adubou a terra, mas não há trabalhadores nobres ali de bom coração, apenas trabalhadores de coração ruim, homens maus, e você sabe da malignidade desses homens, mas você precisa de trabalhadores para semear este campo que você preparou, e não há outros, você precisa contratá-los. Será que por causa da malignidade daqueles homens, as sementes que eles colocarem na terra deixarão de germinar e brotar? Por quê? Porque o poder está na semente e no solo que foi preparado. O poder não está no pregador, mas na semente que é o Evangelho de Cristo. E o solo, quem prepara, é o próprio Deus. Então Paulo não se importa por isso. De que importa? O que importa é que Cristo está sendo pregado. Cristo está sendo pregado. Veja que Paulo não tem pretensões egoístas, ele não quer ser visto, ele não quer destaque, ele quer apenas que Cristo cresça, que Cristo seja glorificado, que Cristo seja anunciado para a salvação das nações. E para ele, isso é que importa. Alguns vão pregar por pretexto, outros por verdade, e ele se alegra nisso. E nisso eu me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Portanto, irmãos, nós precisamos parar de contender com pequenas coisas na igreja. Às vezes fazemos casos de tão pouca coisa, algo que não foi colocado no lugar, ou algo que não foi arrumado do jeito que nós gostamos, ou um pequeno atraso no ensaio. Meus irmãos, nós precisamos parar e olhar o macro. O Evangelho está sendo pregado, estamos anunciando a Cristo com os dons que Ele nos deu, com aquilo que Ele nos concedeu, com os talentos que Ele deu à igreja para o crescimento do seu próprio corpo, na pessoa de Cristo Jesus. Se alegre em Cristo, ou seja, mantenha o foco naquilo que é essencial, que é a glória de Cristo, o crescimento do seu reino e da sua igreja. Esse é o segundo ponto. Mas em terceiro lugar, eu quero destacar que se vivermos ou se morrermos, o que importa é que Cristo seja engrandecido. Olha só o versículo 19 até o 26. Porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Paulo está dizendo, olha, eu sei que por causa das orações da igreja de Cristo, das súplicas de vocês, e pela provisão do Espírito de Cristo, eu vou ser liberto dessas algemas. Eu sei que eu serei solto. Segundo a minha ardente expectativa e esperança,
de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Paulo tinha expectativa de ser solto, mas ele sabia que poderia também ser condenado à morte, por pregar a Cristo como Senhor. Ele sabia disso. Agora, Paulo, ele não se preocupava muito se seria solto ou se seria condenado, porque para ele, de uma ou de outra forma, o que importava é que Cristo seria engrandecido no seu corpo. Com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Meus irmãos, sabe o que nós enxergamos aqui? É alguém que está totalmente entregue. Ele não se preocupa com a sua vida, ele não tem preocupações seculares, ele não se importa com aquilo que pode acontecer com ele. Ele é alguém que se entregou inteiramente a Cristo. Se ele viver, ele vive para Cristo. Se ele morrer, ele morre confiante de que morre em Cristo. Alguém que se entregou de fato. E esse é o nível de comprometimento com o reino do apóstolo Paulo. E esse nível, meus irmãos, nos envergonha quando comparamos o nosso nível de comprometimento com o Evangelho de Cristo. Paulo foi alguém que viveu para engrandecer a Cristo no seu corpo, quer pela vida, quer pela morte. E vem essa frase que é fantástica aqui no versículo 21. Porquanto, dito isto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porquanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Será que, se Paulo tivesse em si o poder de escolha, certamente, pelo que nós entendemos aqui, ele escolheria morrer e estar com Cristo, porque ele continua: ora, de um e outro lado eu estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, mas ele sabe das suas responsabilidades aqui na terra. Então Paulo, ele é um homem que não pensa em si mesmo, ele sabe que se morrer a sua vida está segura em Cristo, isso é um bálsamo, é um deleite, é uma alegria. Portanto, meus irmãos, o que nós aprendemos aqui é que o crente não pode temer a morte. Você não pode temer a morte. Eu estava vendo uma enquete lá de algumas perguntas, do que você tem medo, e as pessoas, na maioria delas, respondiam a morte. Mas o crente não pode responder isso. Nós não devemos temer a morte, porque a morte nada mais é do que uma união mais íntima e mais próxima com o nosso Redentor e Salvador, Jesus Cristo. É por isso que Paulo diz aqui: o morrer é lucro. Se vive, ele vive para Cristo, mas se morrer, ele está ganhando, porque ele estará com o Senhor Jesus. Mas ele entra em colapso, ele fica aqui entre a cruz e a espada, em um paradigma, em uma indecisão, porque ele sabe que se morrer, estar com Cristo é algo incomparavelmente melhor, mas ele entende a necessidade de ficar na carne, porque ele estando na carne e Deus mantendo a sua vida, isso vai trazer frutos para o progresso dos seus irmãos na fé. O versículo 24 diz isso: mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne, e convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Meus irmãos, vejam o nível do comprometimento do apóstolo Paulo. Você precisa se comprometer mais com o reino de Deus.
Você precisa se doar mais pela causa do Evangelho de Cristo. Você precisa usar as oportunidades para falar de Cristo, para testemunhar de Cristo, para viver uma vida como um servo de Deus. Viva uma vida como um servo de Deus. Dê testemunho de um servo de Cristo. Se envolva mais com o reino de Deus. Doa-se mais pelo reino de Deus, sirva com mais intensidade o reino de Deus, com mais amor. Certa vez, um homem tinha aspirações para ser um missionário. Ele era jovem, os seus filhos eram pequenos. Ele dizia: olha, eu vou ser missionário. Ele era pastor e ele estava dirigindo uma igreja local, mas tinha esse desejo no coração de ir para a obra missionária. Mas ele não queria ir agora. Os seus filhos eram pequenos, ele queria educar os seus filhos, colocar os seus filhos em uma boa escola, e para isso ele precisava ficar na cidade grande, onde tinha maiores recursos. E certa vez ele ouviu um pregador, e o pregador disse assim: olha, Deus, quando Ele pega uma laranja e espreme, Ele quer o suco da laranja, Ele não quer o bagaço. Então nós precisamos doar o nosso melhor para Deus, os nossos melhores anos, os anos mais saudáveis. Não é esperar fazer a nossa vida, a nossa carreira, né, lá no finalzinho, quando a saúde e as nossas forças estiverem, né, se esvaindo, eu vou servir o reino. Não, você precisa servir agora, com o vigor que Deus te dispôs agora, porque Deus quer o seu melhor na sua obra. Deus quer o seu melhor. E quando nós vemos esse nível de comprometimento, de fato, nós nos envergonhamos e nos perguntamos: qual o nível de envolvimento com o Evangelho de Cristo? Ora, meus irmãos, vejam, segundo o relato do reverendo Hernandes, o que aconteceu com Paulo, que contribuiu para o progresso do Evangelho, e como este homem se doou, como ele se entregou pela causa de Cristo. Primeiro, ele foi perseguido em Damasco, Atos 9, 23 a 25. Após de se converter na capital da Síria, Paulo anunciou Jesus nessa cidade. Depois foi para a região da Arábia, onde ficou cerca de 3 anos, fazendo uma reciclagem teológica. Voltou a Damasco e agora não apenas prega, mas demonstra meticulosamente que Jesus é o Cristo, Atos 9, 22. Então, em vez de ser acolhido, ele é perseguido. Precisa fugir para a cidade, para outra cidade, para salvar a sua vida. Essa perseguição foi um duro golpe na vida de Paulo, que antes era perseguidor da igreja. Depois, ele foi rejeitado em Jerusalém. Quando chegou em Jerusalém, na igreja mãe, os apóstolos não confiaram em Paulo. Paulo então sentiu a dor de ser rejeitado. A aceitação é uma necessidade básica do homem. Ninguém pode viver saudavelmente sem amor, não somos uma ilha. Foi então que apareceu Barnabé, o filho da consolação, para abraçá-lo, valorizá-lo e integrá-lo na vida da igreja. Em seguida, ele foi dispensado para o campo pelo próprio Deus, Atos 22. No apogeu da sua empolgação, no auge do seu trabalho, Deus mesmo aparece a ele em sonhos e o dispensa da obra. Deus o manda arrumar as malas e sair de Jerusalém. Paulo não entende e, de certa forma, discute com Deus. Para ele, Deus estava cometendo um erro estratégico, tirando-o de cena. Deus, porém, não muda, é Paulo quem precisa mudar e mudar-se. Diz o texto sagrado em Atos 9:31, e quando Paulo arrumou as malas, foi embora, a igreja passou a ter paz e a crescer. Esse foi um doloroso golpe no orgulho desse homem. Quarto, ele foi esquecido em Tarso. Paulo ficou cerca de 10 anos em sua cidade, sem nenhuma projeção, fora dos holofotes, atrás das cortinas, em completo anonimato. Deus o esvazia de todas as suas pretensões, golpeia o seu orgulho e coloca o machado na raiz dos seus projetos mais acalentados. Depois ele foi colocado na sombra de um outro líder, convocado por Barnabé para estar em Antioquia da Síria, reinicia o seu ministério.
Depois de um ano de intenso trabalho nessa igreja, o Espírito Santo disse: separai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Observe que os tenho escolhido, não são Saulo e Barnabé, mas Barnabé e Saulo. Você já foi o segundo alguma vez? Já ficou na sombra de outra pessoa? Já foi reserva de alguém? Antes de ser um grande líder, Paulo precisou aprender a ser submisso. Quem nunca foi liderado, dificilmente saberá como liderar. Depois ele foi apedrejado e arrastado como morto na cidade de Listra, Atos 14. Paulo estava fazendo a obra de Deus no tempo de Deus, dentro da agenda de Deus, e mesmo assim foi apedrejado. Contudo, ele não ficou amargurado, nem se decepcionou com o ministério. Ao contrário, prosseguiu fazendo a obra com alegria. Depois ele foi barrado por Deus no seu projeto. Paulo queria ir para a Ásia, mas Deus o impediu. Deus tinha uma agenda e Paulo tinha outra. Paulo teve que abrir mão da sua vontade para abraçar a vontade de Deus. Importa ao obreiro obedecer sempre ao seu Senhor. Depois ele foi preso e açoitado em Filipos com varas. Mesmo estando no centro da vontade de Deus, Paulo foi preso, açoitado com varas e jogado no cárcere. Em vez de ficar revoltado ou amargurado com as circunstâncias, Paulo orou e cantou ao Senhor por volta da meia-noite, e Deus abriu as portas da prisão e o coração do carcereiro. Ele foi escorraçado de Tessalônica e de Bereia, e por onde ele passa, ele deixava o bom perfume de Cristo, mas os espinhos pontiagudos da perseguição o feriam. Ele foi enxotado dessas duas cidades, em vez de ser recebido com honras. Depois ele foi chamado de tagarela em Atenas e de impostor em Corinto, na capital da cultura e das artes da filosofia. Paulo parece ser um homem de aço, suporta açoites, cadeias, frio, desertos, fome, perigos, naufrágios, ameaças, sem perder nunca a alegria. Depois ele é preso em Jerusalém, é acusado em Cesareia. Paulo estava levando ofertas para os crentes pobres em Jerusalém quando foi preso no templo. Os judeus armaram ciladas para matá-lo. Ele então foi levado para Cesareia, onde ficou 2 anos, acusado injustamente pelos judeus. Ele usou o seu direito de cidadão romano e apelou para ser julgado em Roma. E Deus então o queria em Roma, e ele foi para aquela cidade. Ao ir para aquela cidade, ele enfrenta um naufrágio na viagem de Roma. Deus o queria em Roma, então esperávamos que a viagem fosse tranquila, mas não foi. Ao embarcar para Roma, ele enfrentou uma terrível tempestade. Durante 14 dias, o navio foi açoitado com um rigor desmesurado, ou seja, sem medida. Ao todo, os 276 prisioneiros perderam a esperança de salvamento, mas Paulo não. O navio foi destruído totalmente, mas todas as pessoas foram salvas. Depois, ele foi mordido por uma víbora em Malta, a única pessoa atacada por uma víbora peçonhenta. Os malteses apressadamente fizeram um juiz errado, chamando Paulo de assassino. Parecia que tudo dava errado para Paulo. No entanto, em vez de cair morto pelo veneno da víbora, ele curou os enfermos daquela ilha. Ele chegou preso em Roma, e quando chegou em Roma, não chegou como um missionário, mas como um prisioneiro, sem pompa, sem comissão de recepção, sem holofotes. Contudo, longe de ficar frustrado, ele diz à igreja de Filipos que todas estas coisas contribuíram para o progresso do Evangelho. Ele não se considera um prisioneiro de César, mas um prisioneiro de Cristo. Romanos 14:8, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Amém.